Fala, meu querido e minha querida, tudo bem com vocês naquele pique? Vamos para a aula então de como testar componentes com interações, tá? Quais são essas interações e qual componente que a gente vai testar? Então, basicamente, a gente tem o nosso formulário. Hoje a gente só tem a parte do name e o input type submit aqui. Vamos adicionar dois campos. Vamos adicionar o campo de e-mail, vamos adicionar um campo de mensagem aqui e do lado desse campo de mensagem a gente vai ter aqui um contador pra gente, beleza? E a gente sabe o seguinte, né? Nosso limitador é 150, sabemos que para limitar a quantidade de texto digitado é 150, então a gente vai fazer o que aqui? Testar se o meu componente do contador está funcionando corretamente, ou seja, quando tiver texto dentro do meu text area aqui, ele vai renderizar corretamente esse pedaço aqui do meu formulário. Então, vamos nessa. Para isso, a gente vai editar o nosso formulário, vamos adicionar o campo de e-mail nele e o campo de mensagem. Ó. Beleza. Feito isso, vamos adicionar aqui um campo de e-mail. Eu vou deixar como text mesmo, tá? Vou adicionar o text area aqui, vmodel form.message, muito bem executado. E além disso, vamos ter também um parágrafo com o nome de contador, que vai ficar responsável pelo nosso teste de hoje. Então, a gente vai ter o form.message aqui, .length, e vamos ter um limitador de 150. Beleza. Feito isso aqui, a gente sabe também que para limitar a nossa caixa de texto, a gente utiliza o max length. Então, esse aqui já garante que não vai passar do meu limitador. Então, eu não preciso testar isso aqui agora. Feito isso, eu vou vir aqui no app.view e a gente sabe, para a gente testar componentes, precisamos criar um arquivo aqui de teste, na realidade para tudo, né? Precisamos criar esse arquivo de teste. Vou criar um arquivo de teste onde o componente está. Então, app.test.js. Sabemos que a gente precisa do nosso componente que vai ser testado, então eu vou importar o meu componente aqui. From.app.view. Vou importar o cara responsável por montar esse componente na tela, né? View test utils. E vou importar o meu test runner aqui, as funções dele, o expect e o test, from vai test. Beleza. O meu primeiro teste ele é simples. Quando renderizar a minha primeira vez, como que tem que estar? Eu imagino que tem que estar assim, 0 a 150. Nenhum caractere digitado e 150 aqui de limite. Beleza? Então, o 150 não vai mudar, né? Mas a gente vai fazer esse teste aqui. Quem que está responsável por armazenar, então, o meu cara que eu quero testar? O meu parágrafo que está com o nome de contador. Vou vir aqui, então, começar o meu teste. Ó. Teste, coloco um nome, a gente sabe que a função do teste aqui tem que ter um nome. Então, vou colocar o nome aqui de o componente deve renderizar corretamente os valores default. Beleza? Tenho que colocar a minha função de teste, que vai ser responsável por montar toda a minha estrutura. A gente sabe que para montar a estrutura eu preciso de um wrapper, que basicamente vai ser o meu componente montado pelo view test utils. Então, ó, tenho essa estrutura aqui. Ó. Então, o mount, que é do view test utils, o app, que é o meu próprio componente mesmo, né? O wrapper vai armazenar toda essa montagem. A gente precisa fazer isso para que ele faça toda essa ginga aqui que a gente está utilizando, tá? No script setup. Beleza. Agora eu vou pegar o cara que vai ser responsável por obter o valor que eu quero testar. Então, ó, const contador element. Vou pegar o meu wrapper. A gente sabe que a gente pode utilizar a função find para procurar as coisas dentro dele. E além disso, eu vou utilizar o meu seletor aqui, que eu coloquei o nome de contador. Ó, contador. É uma classe, então eu tenho que colocar um ponto aqui. Show. E vou pegar o texto que está lá dentro. Peguei o texto que está lá dentro, eu vou fazer o seguinte. Eu gosto de colocar texto esperado, tá? Que é o texto que eu quero que aconteça. Então, eu quero que aconteça esse texto aqui quando o meu componente renderizar. Então, na hora que ele entrar no navegador, a primeira coisa que tem que aparecer lá é 0,150. Beleza.
Dito isso, vou vir aqui e vou fazer as minhas asserções. Então, basicamente, pego o meu contador e verifico se é igual ao meu texto esperado. Olha só. Beleza? Feito isso, a gente sabe que para testar, eu posso utilizar um npm run test. A gente já configurou nas últimas aulas. Se você não assistiu, assiste, que é um conteúdo top. E a gente viu também que para só testar o componente que eu quero, né, o componente de teste que eu quero, eu tenho que colocar o nome dele. Eu já fiz isso, então vou rodar aqui o meu teste. O meu teste está passando, ótimo, né? Então o componente deve renderizar. Agora eu vou copiar esse texto aqui e vou simular aqui a entrada de dados do usuário. Então, ó, o contador deve exibir o texto correto quando o usuário digitar a mensagem. Aqui eu vou chumbar um valor, tá, dentro do mensagem. Eu não vou simular a digitação do usuário. Eu poderia, tá? Tem libs que fazem isso muito bem, que você consegue fazer a entrada de testes muito bem ali do usuário, como Testing Library, né? Tem Fire Event também. E o que você vai aprontar aqui, no caso? A gente vai diretamente chumbar o valor que eu quero. Então, vamos supor que eu quero testar o limite do limite. 150, 150 aqui. Quando eu salvo, o meu teste vai falhar, né? Obviamente, porque ele está mostrando 0 aqui. E aí, eu vou vir aqui agora e eu preciso... Quem que é responsável por mostrar a quantidade de caracteres aqui? A gente tem o meu text area aqui. Então, ó, se você olhar, o número que está sendo mostrado aqui, nesse primeiro valor, é a quantidade de caracteres. Ó, a quantidade de caracteres está sendo digitada dentro do form message, que é o text area aqui. Então, eu preciso fazer alguma forma de alterar o valor do meu text area. Para isso, eu vou fazer o seguinte: const text area element igual. Posso utilizar o meu wrapper, né, que é o meu componente de fato. Vou buscá-lo aqui, o text area, beleza? Só que eu não vou pegar o texto dessa vez, eu vou pegar o elemento inteiro. Então eu tenho um elemento do text area. Com esse elemento em mãos, então com o meu text area em mãos aqui, eu posso falar o seguinte, cara, ó, eu quero que você sete um valor aí pro text area. Para isso, eu vou utilizar aqui, ó, vou colocar Rodrigo, o meu nome tem 7 caracteres, tá? Não vai bater com o texto aqui, mas é só pra gente ver se vai funcionar, tá? E eu tenho que tomar cuidado que o meu set value aqui, ele é uma promise. Olha lá no finalzinho ali, ó, promise. Como eu sei que ele é uma promise, eu sei que eu preciso de um await aqui, ó. Await e um async aqui na minha função. Então ele vai esperar fazer as coisas que ele tem que fazer aqui. E aí eu estou esperando 150, mas o meu nome tem 7 caracteres. Então não vai dar certo, mas tem que mostrar 7 aqui para mim. Então, ó, falhou. Mas olha que interessante agora, ó, o meu texto está funcionando. Só que eu quero que seja 150. Eu vou ficar digitando 150 vezes aqui? Não. Posso simplesmente utilizar uma estratégia aqui, ó, de repeat, ó. Beleza? E eu coloco o número de vezes que eu quero repetir. 150, meu texto esperado é 150. E olha lá. Show de bola, pessoal. Conseguimos fazer aqui o nosso teste. Então, o nosso componente basicamente já está testado. Então, ó, o valor inicial dele. Por quê? Porque às vezes pode acontecer de dar um undefined aqui, né? De estar com algum problema, não esqueci de colocar a variável, de inicializar ela. Por isso que é interessante a gente testar o valor default de quando a gente abre a tela, o valor que vai aparecer lá. E o segundo aqui, um valor limite, né? Um valor que de fato está funcionando o texto que eu quero exibir. Beleza, como eu sei que está funcionando, tudo isso sem abrir o navegador, tá? Isso que é o mais legal. npm run dev, vou rodar agora para a gente ver se realmente de fato está funcionando. E é a primeira vez que eu estou abrindo o meu navegador. Então vamos lá. Ai, tá meio feio aqui, né? Vou fazer colocar uma div aqui. Wrapper
text area aqui, rapidinho. Beleza. O meu formulário aqui. Como que tá o meu style aqui? Form. Display grid. E o wrapper do text area. Nossa, feio o nome da função, né? Mas tá bom. Aqui. Display flex. Eu errei aqui alguma coisa. Display form. Ah, tá dentro de form, né? Ixi, meu Deus. Agora eu caguei tudo. Mas tá bom, tá aqui um do lado do outro aqui, é o que interessa. Então, ó, digitei aqui, tá funcionando. Vamos digitar até o limite. Olha lá. Show de bola, pessoal. Perfeito. E aqui a gente está validando aqui o nosso testador. A gente está fazendo o teste do meu componente com interações aqui com o usuário. Tem formas melhores de você fazer, tá? Do que só setar o valor aqui direto. Mas, por enquanto, já mata a nossa primeira interação aqui com o nosso usuário. Você já sabe como eu faço para interagir com os inputs ali. E para as próximas aplicações, a gente vai fazer uma refatoração aqui e você vai ver que legal que é por conta da gente ter feito bonitinho, beleza?